Saudações, caros telespectadores da Filadélfia, da ADI Filadélfia TV. Nós estamos a partir da cidade de Mocuba. Eu que aqui apresento o programa Mundo Evangélico, sou o pastor Pedro José Jussa. Também vos falo a partir da Filadélfia TV. Estamos hoje no programa Mundo Evangélico e hoje trago um tema tão importante, um tema contemporâneo que tem a ver com aquilo que é a nossa realidade no dia a dia. O nosso tema de hoje, vamos falar sobre o evangelho genuíno e o evangelho comercial. E porque este tema deixa muita coisa em aberto, nós temos aqui uma vasta gama de convidados e dizer que o programa hoje vai contar com mais convidados do que o habitual, porque nós queremos explorar um pouco mais as ideias e buscar aquilo que tem a ver com o nosso tema, que é o evangelho genuíno ou versus evangelho comercial. Mas antes, quero apresentar os meus convidados especiais, o meu painel. Vou começar à minha esquerda. Peço para que diga o seu nome muito urgentemente. Muito boa tarde, saudar a todos os telespectadores que nos acompanham, agradecer a Deus por estar aqui, e eu correspondo com o nome de João Chapuleta. Muito obrigado, ministro João Chapuleta. De seguida vou aqui o meu convidado para que possa se apresentar. Vamos seguindo a ordem. Muita paz, amados. Aqui o pastor Bruno Romeu. E eu rogo para que nós possamos caminhar na sabedoria do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pastor Bruno. Tenho aqui à minha esquerda um convidado que está a estrear neste programa. É a primeira vez que participa. Eu creio que alguma coisa tenha a partilhar conosco. Peço para que diga o seu nome para que os telespectadores da Filadélfia TV possam o conhecer. Obrigado pelo convite. Também agradecer pelo convite que o pastor fez. Brevemente, só dizer que meu nome é Samuel Calbanos Gonçalves. Todos me conhecem. Obrigado. Muito obrigado. Estava aqui a apresentar o meu convidado, o Melk, que por sinal tem uma página, passe a publicidade, ele depois pode falar sobre a página dele. Tem feito também muito trabalho evangélico que tenho visto lá a partir da página, mas oportunamente vamos poder conversar. E à minha direita também apresento um novo convidado, um ministro que pela primeira vez faz parte do programa, é um convidado especial. Seu nome? Boa tarde, aqui respondo pelo nome de Samuel Valentim. De verdade recebi o convite e achei interessante por causa de ser o Evangelho de Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado. E para terminarmos, temos o nosso convidado residente, o nosso comentador, o nosso painelista residente, que caro telespectador já conhece, mas peço para que se apresente mais uma vez. Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu respondo por Manuel Chico Chipazo. Rogo que Deus nos abençoe e nos acompanhe nesse programa de hoje. Muito obrigado. Neste momento nós queremos iniciar com o nosso programa, mas antes quero deixar um alerta para ti, telespectador, para ti, amado. Não se esqueça de subscrever-se ao nosso canal. Entras para o YouTube, escreve lá ADI Filadélfia Mocuba, vai encontrar lá o canal e subscreva-se e ativa o sininho de notificações para que tenha a atualização de tudo o que acontece em todas as semanas. Nós já estamos aqui para mais um programa Mundo Evangélico com o tema Evangelho Genuíno, assim como o evangelho comercial. Mas antes eu quero lançar uma questão aos meus convidados. Antes de irmos ao fundo, queria perceber o que é evangelho. Para quem estiver disponível, possa logo dar-nos a resposta. O que é evangelho? Muito obrigado. Falar do evangelho é falar das boas novas. O evangelho de Cristo é falar das boas novas do reino de Deus. Muito obrigado. Temos aqui a resposta vindo do nosso convidado João. Os meus convidados, alguém gostaria de acrescentar esta definição do que é evangelho para que os telespectadores possam perceber. Se nós vamos falar de evangelho, temos que saber o que é isso de evangelho. Muito obrigado. Boa tarde mais uma vez. Vou acrescer daquilo que o meu colega acabou falando agora sobre o que é evangelho. O evangelho é um conjunto de princípios e que serve de base de uma doutrina. Então, quando nós temos esses conjuntos, esses princípios, mas tem que ter sua base, que é a doutrina. Para essa doutrina que alguém abre uma igreja, tem que ter uma doutrina que deve servir de base para que possa suportar aquilo e que você vai evangelizar, aquilo que você vai falar sobre a palavra de Deus. Muito obrigado. O meu convidado Valentim também quer dizer alguma coisa? Também, mais uma vez, aquecer de verdade que quando olhamos no Evangelho de Cristo,
é exatamente anunciar a boa nova, anunciar a palavra do Senhor, anunciar à humanidade que alguém morreu, alguém ressuscitou por intermédio deste tão maravilhoso nosso Deus. Então, o Evangelho de Cristo é falar da mensagem do Senhor Jesus Cristo para a humanidade. Muito obrigado. Aqui ficou algum ponto de vista sobre o Evangelho, algumas definições. Também o caro telespectador pode deixar lá nos comentários qual é o seu ponto de vista em relação ao Evangelho. E prosseguindo o nosso programa, tenho aqui do meu lado o convidado Melk. Ministro Melk, quem deve pregar o Evangelho e onde é que deve ser pregado esse Evangelho? Em que lugares, mais ou menos? Bem, primeiro, consoante a definição do Evangelho que nós ouvimos com outros convidados que estão neste programa, primeiro, o Evangelho é classificado por quatro partes. E essas partes da Bíblia também ensina-nos a partir do livro de Mateus, ensina-nos a partir do livro de Marcos, ensina-nos a partir do livro de Lucas, ensina-nos a partir do livro de João, consoante a definição do Evangelho. Evangelho é toda a doutrina histórica que fala sobre a existência de Jesus Cristo. E quem pode pregar o Evangelho? Qualquer um? Qualquer um pode pregar o Evangelho, porque o Evangelho começa de si mesmo como testemunho da sua própria vida para os outros. E em que lugar pode ser pregado o Evangelho? Há um lugar específico para pregar o Evangelho? Lugar específico para pregar o Evangelho? Consoante isso que eu falei. Primeiro, é contar seu testemunho para os outros. Você pode testemunhar dentro da tua casa, com sua família, com seus amigos, geralmente também com os seus mais velhos que nunca tiveram conhecimento que Jesus existe. Você pode pregar em qualquer lugar. E outro ponto é de mostrar que de verdade você é um cristão e consoante as suas mudanças da vida. É que pode definir. Muito obrigado. Pastor Bruno, algum comentário em relação aqui ao comentário do nosso ministro Melk? Glória a Deus. Muito obrigado. Pela primeira vez eu vou me opor a um comentário de um dos meus amados painelistas. Graças a Deus. A respeito de quem pode pregar o Evangelho. Quem pode pregar o Evangelho. Uma vez eu esteve na minha casa, quando eu soprava a lareira, o Senhor me disse uma coisa, disse, repare bem esse carvão como pega fogo. Eu disse, sim, eu estou a ver. Disse, assim que esse carvão pegar fogo, há de começar a contaminar os outros, porque ele já pegou fogo. Assim é a minha palavra na vida daqueles que receberam a minha palavra. Maravilha. Glória a Deus. Então, nós estamos a ver que a proliferação das igrejas está sendo mal concebida na sociedade, não porque a mensagem não é boa, mas os vasos é que não são bons. Veja que Pedro repreendeu aquela mulher e disse, aqueles aí são verdadeiros homens de Deus. Pedro disse, não, essa palavra não pode sair de ti. Nós vemos muitas vezes Deus a tentar repreender algo que podia facilitar a propagação do nome dele. Repara que quando Nicodemos está perto de Jesus, ele até tenta dizer, mestre, ninguém pode falar como o Senhor, ninguém pode ensinar, a não ser que tenha Deus dentro dele, ou na vida dele. Jesus Cristo disse de certas coisas, mas logo lhe repreendeu, disse, nem se alegre por causa disso. Por quê? É que há pessoas que não podem pregar. Até receber a luz é que nós vamos começar a receber de ti. Amém? Resumidamente, pastor Bruno, quem pode pregar o Evangelho? Os iluminados. Aqueles que já receberam a palavra de Deus, que já estão queimados, é que podem pregar. O amado aqui disse uma coisa, disse, seu testemunho pode servir como evangelho para os outros, já viu? Então, se o Senhor não fez nada na sua vida, o que é que você há de provar para o outro que eu já recebi o Senhor? A mulher samaritana veio a correr para a comunidade porque tinha provado o poder de Deus. Dizia, alguém fez um scan na minha vida sem sequer ter me conhecido. Venham conhecer essa pessoa. Já viu? Graças a Deus. Temos aqui duas respostas que estão a divergir, mas nós queremos agora ir para aquilo que é a realidade. Eu quero agora
ir ao meu lado direito, onde está o ministro Valentim. Temos aqui duas ideias opostas. Temos o nosso ministro Melk dizendo que qualquer um pode pregar. E temos aqui o nosso pastor Bruno dizendo que não, apenas os iluminados, os escolhidos. Qual é o seu posicionamento perante essas duas respostas? Muito obrigado. É interessante esse encontro, porque dela nós devemos aprender. Mas uma coisa, eu não vou divergir deles e só irei acrescentar daquilo que eu ouvi depoimento deles. Porque de verdade falar de quem pode, há uma condição para uma pregação. E a pregação tem de ser acompanhada com exatamente o vivido. Então, às vezes, nós temos tido essa esperteza, essa inteligência banal, que eu sei falar e tenho que anunciar o Evangelho. Mas, em si, o que não nos inspiramos naquilo que você fala. Então, o Evangelho, quem pode? É aquele que vive. É o que devia ser aquele que vive. Aquele que diz que eu, pelo menos, consigo cumprir a graça do Senhor. Porque é mandamento. Por isso, também Jesus falou, ide. Instruiu o primeiro. Foi instruído. Olhando para o pregador como se fosse alguém que é professor, que recebeu o ensinamento e quer transmitir o ensinamento para os outros. Então, não pode ser qualquer aluno para começar, porque ele não vai saber o que é, onde começar. Então, há necessidade de ser instruído para depois difundir a informação. Agora, então, hoje nós não vemos isso. Então, o Evangelho, isso é aquele que recebeu a instrução. É discípulo aquele que recebeu a instrução de Jesus. Chama-se apóstolo por quê? Porque já passou a uma fase, a um processo. Então, se eu passo um processo, esse processo me testifica o que eu sou e eu vou para testemunhar a obra de Jesus Cristo. Então, estamos a falar de Cristo. Não é escola, outra coisa. Estamos a falar exemplo de Cristo. Assim como também os outros foram instruídos e passaram. Jesus não disse por acaso. Instruiu os seus discípulos, depois ordenou. Ide, agora estão preparados, agora vão anunciar a boa nova. Então, nós também temos primeiro ser instruídos para depois termos a informação. É ali onde nós iremos descobrir que de verdade o Evangelho é verdadeiro ou o Evangelho é falso. Porque eu que não sei e aquele que não sabe, vão ver tudo chique. Então, o meu palpite é quem pode, aquele que foi instruído. E ele vive. Muito obrigado. Muito obrigado. O programa hoje está quente, caro telespectador. Como eu disse, hoje é o dia em que, como diz o amado pastor Zeferino, que eu mando já um abraço lá em Lixinga, amado pastor que sempre disse, a tampa da chaleira vai voar. Então, hoje, a tampa da chaleira vai voar aqui no programa Mundo Evangélico, porque este tema é um tema que já começamos com divergência, mas eu ainda de voltar ao meu convidado Melk, que vai poder rebater, se ele assim quiser. Mas eu quero ouvir o meu convidado Manuel, se quer acrescentar alguma coisa ou nessa questão fica neutro. Obrigado. Só apenas para dar uma reflexão daquilo que nós temos vivido, sobre o nosso Evangelho. Porque há muito engano nas sociedades. O Evangelho, você não pode anunciar o Evangelho sem primeiro ser ensinado. Amém? Porque estamos agora a ser guiados pelo Espírito Santo, que é o nosso professor. Então, se o professor não nos dá aula, não nos ensina, como é que eu vou dar o Evangelho? Vou dar um exemplo concreto com a formação das enfermeiras na área da saúde. Eles já sabem onde vão ficar a injeção. Já sabem que tipo de comprimido que podem dar um doente. Então, eu assemelho o Evangelho como se fosse uma formação, não uma formação profissional, digamos, na saúde, mas como o Evangelho, como uma formação espiritual que nós temos recebido para que nós possamos evangelizar. Então, quando você recebe esta formação espiritual, você já está sendo capacitado, já sabe qual é o seu guião, o que você deve fazer na sua vida. Por isso, há muitos ramos em que estes ramos que no Evangelho vão ao mesmo encontro, ao mesmo foco, tem o mesmo objetivo. Podemos passar de muitos caminhos, mas para chegar no mesmo objetivo, que é a salvação. Muito obrigado. Neste momento quero ouvir o meu convidado João, este convidado que tem sido muito frontal, muito direto quando temos assuntos desse gênero. Convidado João, nós temos aqui dois posicionamentos. O nosso ministro Melk diz que qualquer um pode pregar, e outros estão dizendo que não, tem que ser escolhidos, tem que ser alguém que já foi preparado e tudo mais. Qual é o seu posicionamento em relação a isso?
Vou ser breve, hein? Quem pode pregar o Evangelho? Aqui vamos ver no Marcos 15:16. Ide a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Não é? Estava a falar para os seus discípulos. Foram últimos momentos quando Jesus estava a conviver com os seus discípulos. Recordemos que Jesus conviveu com os seus discípulos no período de 3 anos e meio. Não é? Um tempo tão grande a instruir os seus discípulos. Primeiro, essa ideia de dizer qualquer um, logo está errado. Por exemplo, um muçulmano logo está a pregar o Evangelho, o que vai pregar? Porque para pregar tem que conhecer. Para conhecer deve aprender. Não? Há uma história muito importante na Bíblia Sagrada de um homem chamado Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, não podemos pensar que logo quando ele se converteu começou a pregar. Ficou 13 anos a aprender. Para depois começar a pregar. Então, aqui, quem deve pregar é primeiro aquele que recebeu o Evangelho, aquele que aprendeu o Evangelho, não é? Esse que pode pregar o Evangelho. Sem se aprender antes, depois de pregar, cria-se heresias, cria-se ensinamentos falsos, não é? Então, é preciso aprender as coisas para saber as coisas e ensinar com firmeza. Para se ensinar com firmeza é um processo, deve passar com um processo de ensino e aprendizagem. Que é o que eu queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de nós passarmos para outra questão, o meu convidado, o ministro Melk, após essa explanação, ainda tem o mesmo pensamento ou tem algo a rebater? É um debate, estamos abertos, todas as opiniões nós recebemos. Bem, obrigado. E dizer que qualquer um pode pregar, primeiro, para você ser um evangelista, tem que receber uma missão. Okay. Cuja essa missão não depende só apenas do ensinamento. Desde que eu reconheço que a minha vida já mudei, já não preciso de ministros virem me abater aqui, cada um aqui. Imaginemos, nós estamos no mundo, e cuja a nossa missão não é para viver naquilo segundo o mundo, como diz, mas sim devemos viver consoante, conduzido pela palavra de Deus. Eu já falei uma parte aqui, que primeiro objetivo do Evangelho é contar aquilo que Deus sempre veio tendo contigo. Ou contar aquilo que Deus já tem feito muita coisa maravilhosa contigo. Segundo, é ter atitude de um cristão. Terceiro, é ter amor ao seu próximo. A quarta coisa é de juntar-se a uma igreja. Então, dentro dessa missão que eu disse, primeiro é saber ou contar aquilo que Deus tem feito contigo. É o mesmo dizer, depois de você ter essa missão, Deus te dá essa missão de idem e pregai ao mundo. Com isso tudo, podemos encontrar no livro de Lucas, capítulo 8, no seu versículo 39, onde diz o seguinte: volta para a tua casa e conta aquilo que Deus te fez. O homem foi, então, por toda a cidade, com toda a cidade, contar o que Jesus lhe fez. Quando mais eu vou contando aquilo que Jesus me fez durante a minha vida, estou a fazer o quê? Estou a evangelizar. Agora, qualquer um, a pergunta que não pode ficar larga, qualquer um não pode receber essa missão? Basta querer. Muito obrigado. Caro telespectador, deixe ficar a sua opinião lá na descrição, lá nos comentários, deixe ficar a sua opinião, porque na verdade temos aqui esses 2 pontos. Temos o ministro Melk a insistir que qualquer um, mas os outros convidados estão a dizer que não, devem ser as pessoas que têm uma comissão para tal, uma pessoa que foi escolhida para tal. Olhando para aquilo que é a Bíblia, nós temos os Evangelhos, ainda todos citaram aqui que Jesus deu essa missão, que ide e anunciar a boa nova. Jesus poderia deixar, talvez, seus discípulos pregarem logo no princípio, mas ele disse, não pregue antes que recebam a virtude do Espírito Santo. Está no livro de Atos 2. O que em algum momento possa ser uma fase de preparação. Mas temos aqui ainda o ministro João, que quer ainda
rebater e a sessão é mesmo para isso. Muito obrigado. Quero deixar algo muito importante que não está sendo mencionado. Nós falamos para poder pregar o evangelho deve ser ensinado primeiro, não é? Mas quem é um professor? Devemos fazer conhecer o professor. Já tivemos uma explanação no nosso convidado Manuel quando dizia que o Espírito Santo que Exatamente. Eu o nosso quero professor. frisar isso, que o Espírito Santo, quando alguém recebe Jesus, não é? É dado um presente de Deus que é o Espírito de Deus, para que possa lhe ensinar a viver e a conviver. Então, esse mesmo professor que é o Espírito Santo, que estará capacitando a pessoa, até a pessoa que para chegar ao nível de ser uma carta escrita que representa Cristo, não é? Epístola viva. Quando já chega nesse nível, já é um nível aprovado que poderá pregar o Evangelho. Porque muita gente está na igreja, não vive uma vida de glória para Deus. Ainda não estão conectados com o Espírito Santo, eles não estão conectados com a aprendizagem com o professor que é mestre, que é o Espírito Santo. Então, esses não podem esperar. Quando vejamos um bêbado estar a pregar o Evangelho, é para converter pessoas ou para permanecer as pessoas nas suas durezas, dos seus corações? Então, aqui a dica já fica, para pregar o Evangelho, precisa ser alguém que já se converteu, não é? Que já poderá dar um bom testemunho lá fora. Muito obrigado. Como podemos ver, o nosso tema de hoje tem a ver com o evangelho genuíno e o evangelho comercial. Porque quando vamos na linha, acho que todo mundo pode pregar, por isso que nós temos várias igrejas. E se calhar eu e o telespectador não sabemos identificar qual é o evangelho verdadeiro, qual é o evangelho falso, né? Então, neste caso, eu queria deixar ficar a outra questão. Ao longo do programa, acredito que a resposta certa dessa primeira questão poderá aparecer. Mas eu quero deixar uma outra questão. Como identificarmos, não a pessoa, mas o evangelho, que esse evangelho é verdadeiro e esse evangelho é falso? Como podemos identificar o evangelho? Se é verdadeiro ou falso? Aqui está algo muito difícil. Porque no princípio, quando o homem recebe o evangelho, recebe uma palavra, recebe presente, pensa que tudo está bem. Mas para que nós possamos descobrir o evangelho é genuíno ou o evangelho é falso, o tempo. Para nós termos um nível de descobrimento, termos uma visão de descobrirmos, aqui precisamos andarmos no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, não é? Vamos ver as coisas nas suas realidades. Há muita coisa que parece são, enquanto não são. E eu descrevo o seguinte: Satanás, ele é o mestre de falsificar as coisas, não é? Satanás não está para poder eliminar o evangelho verdadeiro, porque não vai conseguir. O que ele faz? Ele está para poder aumentar algo. Vejamos a parábola que Jesus deu sobre joio. Semeou-se joio. O diabo não veio tirando, semeou-se o trigo. O diabo não veio para remover o trigo. O que o diabo fez foi colocar uma outra planta parecida com trigo, que é o joio. Então Satanás ele tem colocado as suas heresias, tem aumentado algo lá mesmo no Evangelho. Então, isso para que nós possamos descobrir, é necessário que nós andemos no Espírito, para que nós possamos conseguirmos ver. Senão vamos permanecer, ser guiados com heresia, com algo falso, até na nossa morte. Então, nesse caso, para identificar o evangelho, que esse evangelho é falso, precisa andar no Espírito. Tem que andar no Espírito. E para quem não anda no Espírito, para quem está à procura de conversão, de repente, como pode perceber se esse evangelho é falso ou é verdadeiro? Quem não anda no Espírito é como um cego. Não tem como perceber. Não tem como perceber. Pastor Bruno, concorda com a afirmação do ministro João? Pois. E dê o seu ponto de vista. Ele foi muito profundo, porque dizer que precisa andar no Espírito, quem anda no Espírito são pessoas que já estão num outro nível em termos de relação com o Senhor. Eu não posso pedir uma pessoa que nasceu em Cristo anteontem ou no mês passado para andar no Espírito. É pesado. É fazível para uma relação entre
eu, como pastor Gilson, pode. Mas eu queria dizer assim, para detectar que o evangelho é genuíno ou não, o evangelho é aquela mensagem que enfatiza que Jesus Cristo viveu, morreu e foi ressuscitado. E revela o propósito da vida de Cristo cá na Terra. E enfatiza que a morte dele é a nossa salvação. Então, para você detectar que esse evangelho é verdadeiro, é centrado em Jesus Cristo. Se nós formos a ver, é muito fácil detectar que esse pastor aqui já está desviado, porque eu até uma vez em meditação, o Espírito Santo me disse assim, eu coloquei uma pedra muito difícil para servos de Deus. Se você constatar, custa muito pregar Jesus Cristo. Custa muito pregar Jesus Cristo. Há pastores que sofrem quando chega dia 25 de dezembro. Ei, o que é que posso pregar agora Jesus Cristo? Custa muito pregar, por quê? Porque ele tem andado longe de Jesus Cristo. Mas quando você tem um evangelho, uma pregação, uma palavra que se centra em Jesus Cristo, a sua palavra vai fluir como rios de águas vivas. E você nunca há de faltar de ter exortação. Mas tudo vai ser centrado em Jesus Cristo. Nesse caso, para identificar o evangelho verdadeiro e falso, tem a ver com o centro. Se o evangelho está em Jesus Cristo, então se está em Jesus Cristo é verdadeiro. Sim. E se o evangelho vem com palavras distorcidas, na sua opinião, é falso. Meus amados, a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem começar das coisas, não há de captar Jesus. Então, quem começa com as coisas, este automaticamente... Ok, muito obrigado. Vamos ouvir a opinião do nosso convidado Melk em relação a essa questão, como identificar o evangelho genuíno, que é o evangelho verdadeiro, e o evangelho falso. Como podemos identificar? Esse programa aqui está a animar muito. Parece brincadeira, mas as coisas, por favor, para vocês que são telespectadores, olha isso aqui como algo muito sério, porque é do pouco que quando você vai receber amanhã, vai ser uma coisa grande. Então, sendo uma coisa grande, não custa nada. Dar um like, não custa nada. Subscrever-se à página onde você está a assistir esse programa. Irmãos, essa pergunta aqui veio para também nos despertar outras coisas. Isso podemos ver no livro de Gálatas, capítulo 1, no seu versículo 6 até 12. Ele disse o seguinte, o próprio Paulo escreveu, porque nós já falamos, o evangelho começou no livro de Mateus, Marcos, Lucas, até pela margem, para diante vieram apóstolos, e mesmo Jesus também pregava a partir do Gênesis até Apocalipse. Vinha sendo ele, consoante aquilo que no princípio era verbo, o que por lá. Mas, essa pergunta, para nós identificar que esse evangelho é da salvação, ou esse evangelho é do próprio diabo Satanás. O mesmo Jesus disse, muitos homens de Deus se vestem com pele de ovelha, mas no coração dele não estão. São lobos. São lobos devoradores. Okay. O mesmo Paulo já veio também, nos disse, qualquer que vier falar desta palavra no livro de Gálatas 1:6, leia isso até no seu versículo 12. Qualquer que vier, por mais que seja um anjo, que não fale desse evangelho que é Jesus Cristo, esse seja chamado anátema, ou seja amaldiçoado. Amém. Então, sozinho você faça exame de consciência na tua casa, ver igrejas que fazem convites. Muitas igrejas que fazem convite são mulheres. E essas mulheres, quando estão preparadas, você quando vai lá, já não vai para ouvir o evangelho, nem vai lá para ouvir ver milagres, nem nada. Você vai lá apaixonado por alguém. E essa paixão, onde é que você vai chegar com ele? Será um casamento bonito ou não? Completamente são anátemas. São amaldiçoadas essas igrejas, que não preguem o evangelho segundo Cristo. Muito obrigado, convidado Melk. Tenho aqui à minha direita, estou a ver aqui muita euforia para responder a essa questão de como identificar o evangelho genuíno e o evangelho falso. Muito obrigado. É interessante nesse encontro. E eu queria pedir mesmo uma inteira atenção em que nós estamos a falar e temos o foco onde nós queremos chegar. Amém. Porque se levarmos o foco
nós vamos alcançar. Também fala como identificar. A pergunta está bem clara. Como identificar o evangelho se é genuíno ou falso? Para eu conseguir corrigir, é porque eu tenho que ter o conhecimento. Amém. Eu, como pessoa, quero corrigir. Tenho que ter o conhecimento acima daquilo que eu quero corrigir. Então, o evangelho, como de sempre, tem que ser vivido. É uma obrigação. E todo aquele que é seguidor de Jesus e carrega a cruz de Jesus, ele tem esta obrigação de viver para Jesus. Então, quando falamos do evangelho é falso ou é genuíno, primeiro é você, vida que você está carregando. Qual é a vida que você leva diante do Senhor? Se a minha vida que eu carrego é uma vida duvidosa, não tem como descobrir que esse é o mal, porque a Bíblia diz bem claro que somos guiados pelo Espírito. É o Espírito Santo que testifica isso. É que nos revela isso. O Espírito Santo está lá para trabalhar isso. Filho, isso não leve. Por isso, nem toda a palavra que é anunciada, eu, por exemplo, não tenho o hábito de dizer amém naquilo que eu não acredito. Eu digo amém e estou a confirmar. Então, o evangelho tem de ser vivido. Por isso Jesus disse, vós, em Coríntios, diz, examinai a minha escritura. Há necessidade. Quando o ministro está lá a anunciar o evangelho, vai ter a necessidade de examinar. Há uma obrigação de eu examinar a escritura. Como que é dizer que eu não sou, não vivo? Por isso, quem examina, quem consegue descobrir, tem de divergir com aquilo que não vê. Porque pode falar bonito, pode pregar tremendamente, mas você não vive naquilo. Essa palavra me comove. Então a palavra tem de comover. E eu concordo com isso. Não estou a divergir com a ideia deles, mas eu estou a dizer, para descobrir, você tem de viver primeiro. Amém. Se eu não vivo nesse evangelho, não tem como descobrir que há um erro aqui. Ponto. Qual é a vida que eu vou dar exemplo? O que estou falando? Por que estou referindo de vida? A vida estou referindo. Você que está a pregar. Quanto tempo tem para orar? Quanto tempo você sente a dor do estômago? Quanto tempo naquela do dia você lê a Bíblia? Esses são requisitos que nos levam a nos abster no mal. Então, eu sou pregador. Não leio a palavra. Não jejuo. Minha vida é duvidosa. Eu bebo. Eu fumo. Eu prostituo. É difícil você testemunhar Jesus. Porque o Espírito Santo não vai viver em si. Então, quem nos testifica que esse evangelho é falso e verdadeiro é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita no lugar sujo. Na medida que nós estivermos sujos por causa do nosso comportamento, ali o Espírito Santo se aparta, porque não é de confusão. Então, um de cada nós, cada um sabe o que faz diante do Senhor. Amém. Todos nós temos esse conhecimento. Então, à medida desta graça, você vai entender que não, o Espírito Santo vai te revelar. Fala! O Espírito Santo fala. E ele revela. E vai nos dar a graça de descobrir que não, isso aqui é falso, isso é verdadeiro. Porque o inimigo usa a mesma palavra. Jesus, 40 dias, 40 noites de oração, apareceu, o inimigo soube que Jesus estava com fome. O que salvou porque ele viveu da palavra. Que não era só do pão, que o homem viu em si da paz que está na boca do Deus. Assim como o Salmo diz 119, versículo 9, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Há necessidade de crente viver na palavra. Amém. Muito obrigado, convidado Valentim. O programa está imperdível. Hoje está um mimo. Meu convidado Manuel, tem alguma coisa a acrescentar ou podemos avançar? Podemos avançar. Já que falou-se de avançar, eu vou começar mesmo consigo, meu convidado Manuel. Será que existem líderes religiosos que aparentam trazer o verdadeiro evangelho enquanto trata-se apenas de comércio? Por outra, em linguagem simples, existem homens de Deus que põem gravata, vestem-se bem, vão no altar, pregam como se estivesse a ensinar a verdade, mas enquanto o seu evangelho está mais virado ao comércio, para a angariação de fundo, para ter uma vida luxuosa, com guarda-costas, trocar de carros e tudo mais. Sendo sincero, existe. Existem líderes que se aparentam de ser profetas, de ser homens de Deus, mas no fundo do coração têm os seus objetivos pessoais. Porque um líder não pode... Primeiro, quando você quer ser líder, tem que deixar seus objetivos pessoais, mas atender os objetivos de Deus. Aquilo que Deus ordenou para que você possa fazer. Então você passa a fazer
a obra de Deus. Depois pode atender seus objetivos, porque seus objetivos, Deus vai acrescentar daquilo que você tem. Na medida em que você vai satisfazendo a Deus, está a satisfazer também os seus objetivos. É o primeiro ponto. Mas temos líderes, profetas, que se fazem de homens de Deus, mas no fundo não são homens de Deus. Por isso sempre tem recomendado que todo crente é necessário que tenha a Bíblia e leia a Bíblia, se concentre com Deus, concentre com Jesus, se envolve com Jesus, que para você tenha a verdade. Porque quando você está em oração, quando você está na verdade, você também é uma arma que você possa neutralizar seu líder para que possa deixar aquilo que tem feito, que diz que está a fazer, como não é a realidade, e ele pode vir se converter também. Porque muitas das vezes o que acontece é que o líder examina os seus elencos, examina crentes, porque sabe que esses crentes não são crentes oradores, não são crentes que buscam Deus, mas só apenas ouve a minha palavra, aquilo que eu digo. Então é ali onde começa a confusão de líderes estar sempre com seus objetivos pessoais. Quando digo objetivos pessoais, nós somos de Deus, fomos feitos com Deus, não temos que atender Deus primeiro. Segundo, vamos atender nossas atividades pessoais que não temos tido. Então, existem líderes que se aparentam de ser profetas, de ser homens de Deus, mas não são homens de Deus. Existem líderes. Muito obrigado. Convidado Valentim, existem esses líderes, como é que eles agem para conseguir lograr seus intentos, que é ter aquela vida luxuosa por detrás do Evangelho? Mais uma vez, graça a esse Deus tão maravilhoso. A pergunta que vem já se antecede com a anterior. Digo isso por quê? Porque existem essas igrejas, de verdade, que também está escrito que existem falsos profetas. Existem essas igrejas. Mas uma coisa que me chama a atenção, mesmo sendo crente dessa igreja, se eu não tenho esta graça da palavra sobre mim, eu não irei descobrir que o tal homem de Deus é falso ou é verdadeiro. Então, qual é a obrigação de um líder religioso para com o seu povo, assim como Jesus fazia? Eu sou um bom pastor. E um bom pastor dá vida às suas ovelhas. E elas ouvem a minha voz. Então, onde nós estragamos hoje em dia, não estamos preocupados para o crescimento da igreja, mas sim para os nossos fins. Por isso há esta falsidade. Então, há necessidade de cada religião, de cada líder, instruir a sua igreja em palavra. É o dever de um líder. Instruir o seu povo lendo a palavra. Porque é a partir da palavra que o povo vai ter e vai conseguir caminhar com ele. Eu não irei descobrir, pastor, se de verdade esse evangelho, esse líder é falso. Porque o que hoje acontece, todo evangelho, até antes de orar, existe serviço. Eu já vi isso na televisão, ver pastor, depois de oração, depois valor X na conta X. Então, a palavra é bem clara. E de pregar o evangelho. De graça dais, de graça recebereis. Mas hoje, nós olhamos o melhor crente que dá dízimo. Aliás, não quero falar de dízimo. Aquele que dá. Hoje, é pastor, se eu sou um crente mais aproximado do pastor, se eu consigo, mesmo que eu esteja errado, o pastor não pode me corrigir. Porque sabe que é fonte de rendimento. Então, nós estamos a levar o evangelho para escondermos a verdade. Porque a verdade é instruir os seus discípulos, o seu povo na palavra. É este povo que vai descobrir que isso aqui é verdade, isto é falso. Porque onde não há instrução, pastor, o povo não vê nada. Fica cego. Porque ele não enxerga nada. Porque não tem palavra. É isso que assim o povo é levado. É isso que pode arrastar. A necessidade de verdade. Existem religiosos, e como também falso profeta existe. E assim também tem líderes religiosos que não anunciam verdadeiro por causa desse interesse. Hoje em dia, alguém ora, sabe falar em língua, pronto, já é crescido e quer fazer igreja. Mas não sabe que esse precisa passar num processo. Nós vamos até lá. Muito obrigado. Vamos até lá. A pergunta é a mesma para os meus convidados aqui desse lado. A questão que está lançada é a mesma. Existem líderes religiosos que aparentam ser homens de Deus verdadeiros, mas enquanto por detrás estão mais virados à área comercial, ao evangelho comercial, para viverem bem, ter aquela vida de luxo e tudo aquilo que nós podemos esperar de seres líderes. Existe, pois. Glória a Deus. Eu dou graças a Deus que está nos a ajudar a conseguir gerir o tempo. É assim,
eu vou ah, subsidiar mais a ideia do Amado Valentim, que diz que primeiro temos que investir em nós mesmos para que nós possamos ser implacáveis. Ele, quando estava a falar, o Senhor me revelou o seguinte, disse, por isso que eu posso levantar um bandido, um ladrão, porque esse pode sair das ruas rapidamente para ir lutar contra o pecado. Não está a ir lá porque quer dinheiro, não. Ele sabe onde estava. Já viu o fogo que você carrega quando estava no narcotráfico, na venda de drogas, e você de repente está a ir para o evangelho. Eu não creio que você vai lá para fazer dinheiro, não. Você vai lá porque agora você sabe qual é o campo que você tem que ir desbravar. Eu não quero, isso aqui não é bom, isso aqui. Até os que vendem droga começam a ver você como uma pessoa que vem combater a eles. Você logo começa a ver, podem me matar. Eu só quero vos dizer que Jesus Cristo existe e que Ele está disposto para vos salvar. Já viu? Por quê? Porque existe um depósito nele que está a trabalhar. Amém? Vejam que Jesus Cristo fez uma alegoria quando falava do filho pródigo. O filho pródigo não voltou porque era uma pessoa muito carente como tal, não. Ele conhecia a verdade. Conhecia a verdadeira igreja. Foi lá fora e não encontrou. Disse, por que estou a sofrer? Na minha casa eu comia bem. Então, quando o amado diz que temos que nutrir os nossos crentes, é uma coisa óbvia. Se você não nutrir, eles saem, perdem-se e não voltam. Já viu? Então, eu acredito que precisamos investir mais nos crentes. E investir mais a palavra de Deus nos nossos crentes para que eles possam ser implacáveis. Logo detectar, isto aqui não é verdadeiro, isto aqui não é bom, isto aqui é mentira. Mas quando não investimos, qualquer coisa logo lhes abala. Qualquer milagre. E acho que lá mesmo é onde eu tenho que semear. Acho que lá. Por quê? Porque não existe uma fundação forte. Não estão firmados na palavra. Então, esse subsídio Muito que eu obrigado. queria. Obrigado, Melk. Tens alguma coisa a falar sobre a essência de líderes que aparentam ser verdadeiros, aparentam pregar a verdade, mas no fundo estão a fazer mais o comércio e negócio? Obrigado. É assim. Eu sou crente. Tem líder. O crente é como se fosse cágado, por exemplo, vou dar um exemplo de cágado. O cágado faz suas fezes, mas aquilo que lhe faz ter aquelas fezes, ele guarda de lado e fecha. Aquelas fezes fica sempre a fazer seus movimentos dali mesmo onde ele fecha. E enquanto a coisa que tirou aquelas fezes está guardado, ele guarda. Muitas vezes, quando aparece um homem de Deus a falar a verdade acerca de algumas igrejas que estão a ter comportamentos malignos, que fazem boladas, que fazem negócios, entre aspas, o crente aparece e diz, irmão, não fale mal dos homens de Deus. Esse aqui é um homem enviado por Deus só porque faz milagres, prodígios, só porque fala línguas, muita coisa. A pergunta é identicamente aquela pergunta que ele estava nos dando anteriormente. Então, eu vou dizer o seguinte, irmãos. A Bíblia, no livro de Timóteo, primeira carta de Timóteo, aliás, é segunda, assim, Timóteo 4, diz assim, conjuro-te diante de Deus, Jesus Cristo, que voltará e vai julgar os mortos e os vivos. Confirma esta palavra, que, virá tempo em que não suportarão as sãs doutrinas, onde cada um estará a falar consoante os seus desejos, consoante a sua consciência. Eu mesmo vou fazer meu curso de teologia, estou a vir aqui para fundar minha igreja. Bastou sonhar um dia, espírito de feitiçaria entrar na minha vida e eu começar a ter espírito de adivinhações. Bastou fundar minha igreja, aí sou profeta. Irmão, e outro ponto é, aqui existe evangelho e existe evangelho comercial. Consoante essas palavras, é só você a partir de hoje fazer exame de consciência. Que
Quero te chamar a atenção, você que é telespectador. Quero te chamar a atenção que você que é meu irmão, você que é meu pai, você que é minha mãe. Qualquer igreja, dentro da igreja tem dízimo, tem oferta, tem tudo, tem ação de graça, muita coisa ali. Mas toda a igreja que lança uma coisa que tem a ver com propósito, aquilo, outras igrejas proféticas chamam de propósito, que você quando dar mais, consoante aquilo, quer dizer que não tem nada a ver com dízimo. Dízimo é só dessa parte para dar ao seu Deus. Mas existe uma oferta que está lá mesmo. Ele dá um valor conta bancária, M-Pesa, M-Mola, ponto 24. E eles dizem, esta aqui é o número para o seu propósito. E este propósito, às vezes, usam política. Coloca lá uma nota de 1000 até 10. Ou 20 até 10. Ou 50 até 10. Eles chamam de propósito. Irmão, se você anda a cumprir esse tipo de propósito, aceita lá que você é uma ovelha que é negócio. E a igreja onde você está é mercado. Muito obrigado. Aqui ficou o ponto de vista. Repito, o ponto de vista. As opiniões são todas bem-vindas, nós recebemos todas elas. Este é o ponto de vista do meu convidado, Melk. E quero ouvir do meu convidado, João, se tem alguma coisa a dizer em relação a este ponto antes de irmos ao intervalo. Eu quero falar com a base bíblica, estou de acordo, estou me alinhando mesmo, desde o meu amado irmão Manuel Chicoazo. Livro de Mateus 7,15, Jesus diz, acautelai dos falsos profetas. E Jesus não para, descreve esse tais profeta que vem até vós vestido de fora, não é? Como ovelha. Ok? Mas interiormente, por dentro deles, não, por dentro deles são lobos devoradores. Os falsos profetas insistem um evangelho comercial, os que fazem um evangelho comercial para ter lucro ou benefício a eles mesmos, ou para enriquecerem as suas vidas. Existe esse tipo de pessoas que eles não fazem para a glória de Deus, eles fazem para adquirir glória para eles mesmos, mas usando o nome de Jesus. Como Jesus disse, virão muitos em meu nome. Jesus disse, virão muitos em meu nome. E hoje nós podemos ver, hoje em dia é bem possível, existe uma igreja online. As pessoas ficam nas suas casas, só ligam as suas televisões. Você não conhece, nem uma vez apertar a mão do pastor você não conhece, nem outra vez estar face a face com o pastor, só está em igreja online. Família. Existem mais outras igrejas que dizem que dízimo, você tem que tirar dízimo 3 vezes. Dar dízimo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos ouvido isso. Né? Existe mais água ungida. Comprar água ungida, uma água que se buscou não sei qualquer rio, não sei. Rio Lugela. Vem te vender 2.000, 5.000. É brincadeira isso. Jesus, será que Jesus usava esse perfil mesmo? Os apóstolos, quando operava as suas maravilhas, quando operava milagre, quando curava, estava mesmo neste propósito, não é? Então, eu quero dizer aos telespectadores, aos amados que acompanham o programa, de que existem os falsos profetas. Estão muito nesse tempo, porque Jesus em breve virá. Eles estão cheios de tudo isso para corromper a sua fé, para corromper a sua vida espiritual, para que você não tenha encontro com Jeová. Então, eu dou atenção que ande no Espírito, ora muito para que Deus te dê a graça de entender as coisas. Porque nem todos que foram dados a graça de entender o Evangelho. Quando Jesus pregava, outros entendiam e outros não entendiam. Mas para os que entendiam, Jesus disse, vocês foram dados a graça de entender. Então, ore para que Deus te dê a graça de entender o verdadeiro Evangelho que cura, que liberta, que salva. É isso que eu quero deixar. Muito obrigado, meu convidado João. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos no piscar de olho. Não saia daí porque estás conectado com ADI Filadélfia TV, Mucuba.
na Zambésia, Moçambique. Para você que nos vê do Brasil, da Alemanha, da Inglaterra, de Portugal, que nos vê de algum país aqui da África, não deixe de dar o seu comentário, quer seja em inglês, em francês, em português, ou mesmo na sua própria língua. Deixa ficar algum comentário, deixa ficar alguma saudação, aquilo que você achar que deve compartilhar conosco. Voltamos já num piscar de olho depois do intervalo. Vamos ao break. Estamos de volta mais uma vez aqui no programa Mundo Evangélico, a partir de Mocuba, na ADI Filadélfia TV, a partir de Mocuba, Zambésia, Moçambique. E estamos hoje no programa Mundo Evangélico a falarmos do Evangelho genuíno e Evangelho falso, aquele Evangelho que é comercial nesse caso. E para continuar, estamos na segunda e última parte do nosso programa. Eu quero fazer uma questão muito simples aos meus convidados, simples, mas complexa. Vou conversar com o meu convidado, Valentino. Há uma afirmação que anda lá ao mundo afora, que quero ver se primeiro se concorda ou não. Há uma afirmação que diz assim, que a igreja é um negócio muito rentável. Ou seja, para eu trazer esta afirmação, uma vez eu vi uma reportagem em televisão, onde havia um recluso que estava saindo da cadeia, e lhe perguntaram, assim que está com essa soltura, o que pensas em fazer da vida? E a resposta dele foi, disse eu daqui, vou abrir igreja, porque é um negócio que está a dar lucro. Eu vi que roubar não está a render muito, mas abrir igreja dá muito lucro. Eu abro igreja, faço um milagre aí, fico rico, milionário, limpo mesmo. E esta afirmação de que a igreja é um negócio que é rentável, dá lucro, concorda com ela? Mais uma vez, muito obrigado. Eu não creio, eu não concordo que devemos tratar a igreja como negócio. Os propósitos de levar uma igreja não é carregar para um negócio. Nós olhamos de verdade a igreja como se fosse lugar para conduzir o povo para a salvação. O grande propósito de termos igreja é para carregar o povo para a salvação. Não é de criar negócio com a igreja. Porque nenhuma parte da Bíblia nos confirma que devemos transformar a igreja em comércio. Mas o homem, por causa da sua ganância, por causa de falta do amor, eu digo, Jesus deixou uma coisa muito interessante, que amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Por causa da ausência do amor, por causa dessa sensibilidade que nós temos para com as outras, nós estamos livres em fazer mal a qualquer momento da tua. A ausência de amor é o princípio do mal. Porque não amamos. Porque nós não temos esse sentimento que aonde nós estamos a carregar. Por isso o povo hoje já não está interessado para a salvação, está interessado nos milagres. Porque as igrejas que dão milagres, elas acomodam o povo. Aquelas que não dão um milagre, não manifestam o poder de Deus lá, ou se calhar pregam a verdade, essas igrejas não são queridas. Por isso o povo hoje virou cego, porque virou mendigo de milagre. Prefere gastar fortuna. Ele prefere darem tudo que tem para ganhar o mundo do que perder o mundo para ganhar a graça. Então o problema é a essência que nós perdemos o foco. Então perdemos aquilo que nós recebemos da graça. Então a ausência do amor, nem para os líderes, nem para o povo, já não tem essa sensibilidade. Por isso o pecado se multiplica a cada momento, porque já não temos a sensibilidade humana para com a outra. Por isso transformar agora o lugar de Deus, o lugar santo, aquele lugar onde Jesus morreu, foi crucificado por causa do nosso pecado, é aquele lugar onde eu tenho coragem, pôr um uísque na cabeça, ir no púlpito, pregar para o povo. É um comércio praticamente, já não tem nada de já se perdeu o foco. Então a essência da igreja não é carregar, não é por causa de dinheiro, não é por causa de encher muita gente, é levar o povo à palavra de Deus para a salvação. Por isso, quando o povo não está arraizado, o povo não tem a palavra, quando aparece a tempestade, ele cai.
Mas quando você recebe a palavra, sabe esperar o tempo do Senhor, que esse tempo já não me pertence, é de Deus. Quando chegar a vez, eu irei. Por isso o povo hoje foge. Igreja é igreja, porque ele está à procura de soluções daquilo que ele quer. Não está à procura da palavra. O que está a danificar o povo hoje, porque ele quer a sua missão daqui para aqui. Eu não estou a casar. Pai, ora para mim, vou casar, vou te pagar. O pastor ora. De repente o homem aparece de casa. Ele, o que vai fazer? Não vai se apartar. Então, hoje estamos a procura dos nossos benefícios. Não é uma salvação. Mas a igreja não foi fundada para negócio. Foi fundada para os homens de Deus, aqueles foram ungidos, carregar o povo para a salvação. Assim é a nossa obrigação. Vocês e nós que estamos em frente do povo, as pessoas estão a escutar, tenhamos esse entendimento que a igreja não é lugar para ser usado para extorquir o povo, para desgraçar o povo, para arruinar o povo. Não, nós fomos chamados para arruinar o inimigo na nossa vida. Fomos chamados para derrubar o inimigo. Aqueles que me punham na escravidão, aquele que me fazia beber, fumar. Você carregar o evangelho e trazer um testemunho que valeu a pena eu conhecer esse Deus. Agora estou livre. Mas não é isso que acontece, pastor. As pessoas estão na igreja, mas não creem. A palavra diz, em Hebreus 11, versículo 6. Importa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa. Aquele que se aproxima diante do Senhor, creem que Ele existe. As pessoas não têm isso como mente, que Deus existe. Por isso também, eu não pago enquanto sei a verdade. Amém. Se eu sei a verdade, mesmo que venha o pastor, eu não sou eu, estou a dizer sim. Se eu sei a verdade é que me liberta. Muito obrigado. Muito obrigado. Pastor Bruno, esta questão que aqui colocamos, essa afirmação, como diz que a igreja é um negócio rentável. Concorda quando o nosso ministro aqui, Valentim, diz que as pessoas que vão à procura do milagre e nessa busca pelo milagre, o homem de Deus, o suposto homem de Deus, o pastor, o profeta, acaba encontrando a fraqueza na pessoa e transforma o evangelho em comercial para ter algum proveito daquela pessoa que está fragilizada. Concorda com essa afirmação? Pois. Eu concordo, porque, sabe, se nós formos a ir na íntegra, o debate nessas últimas 3 questões está em torno da formação pessoal. Sim. Quando você investe mais na pessoa ou na alma da pessoa, você não lhe salva apenas da questão de perder salvação, mas também salva-lhe dessas ciladas do inimigo. Está a ver como é que nós caímos hoje em dia? É que o inimigo sabe o que nós queremos, sabe o que é que nos comove mais. A palavra de Deus diz que esses sinais seguirão aos que creem. Esses sinais seguirão. Quer dizer, nós estamos à frente, mas o que cremos vai nos seguir. As pessoas querem que hajam sinais para que eles possam ir. Nós estamos atrás de sinais, enquanto os sinais tinham que nos seguir. Então, nós invertemos a ordem das coisas e acabamos virando escravos do nosso desejo. Estamos a ir para a igreja para resolver uma certa questão. O Amado fez aí uma alegoria muito comum hoje em dia. Quem não está preocupado para casar? Esse tem sido pedido de mulheres hoje em dia. Eu não sei como conceber. Quer conceber se você ainda nem homem tem? E daí vai nos fazer virar o curso normal da palavra de Deus, que é salvação. Está bem, Pai Santo, concede marido a essa mulher, concede. O importante aqui é salvação. Essas outras coisas serão batimentos, serão acrescidas. Já viu? Então, eu acredito que não estamos muito longe, ou que a menção do Amado fez uma cobertura total de tudo que nós devemos fazer. Não sei se existe mais alguém que queira... Acredito que vamos caminhar. Cuidado mesmo que tem alguma coisa. Acho ficar ok. Após essa intervenção, vamos caminhar. Amém. Bem, eu gosto muito de partilhar consoante na palavra de Deus. Amém. Hebreus 10, versículo 3. Diz assim: sejamos firmes em proclamar a nossa esperança, certo de Deus. Não deixará de cumprir as suas promessas. Amém. Jesus, quando estava aqui na terra, ele deixou promessa.
Por essa razão, onde vou, qualquer homem de Deus, quando ele prega o Evangelho, ou quando ele quer fazer qualquer coisa que tenha a ver com oração para um irmão, sempre deposita essa confiança. Primeira confiança, ele diz que tenha fé. Segundo, crer. Então, solução de tudo é crer que Jesus é a porta para a sua vida. Não é esse homem de Deus que você vai seguir por causa de milagre. Porque os milagres que ele está a dizer, me espanga na mente quando os outros chamam de que profetas. Aparece alguém, sempre tem que ser chamado de profeta. Irmão, profecia desde o tempo de Moisés, no tempo de Elias, Isaías, Jeremias, nunca vi a dizer que eu te digo que próximos anos você vai prosperar, vai nascer, ou outros até dizem que HIV já não traz mais HIV porque a pessoa foi lá aprender que já tem HIV. E, além disso, fogem do foco que você falar assunto de HIV está a identificar ao seu crente que essa pessoa tem HIV. Então, o termo de deontologia está onde aí mesmo? Assim, já usei de profissionalismo. Logo, essa pessoa que vai ao púlpito falar assunto de HIV, eu curo HIV, é falso profeta. Segundo ponto. Igreja. Desde na época da antiguidade, o Salomão, quando foi dado aquele mandato de reinar do seu próprio pai Davi, ele buscou a sabedoria. Mas essa sabedoria ia exibir aonde? Fez igreja ou não fez? Claro, fez igreja. É bom. Pessoa quando vem ou quando nasce tem que saber qual é a vantagem da existência das igrejas. Sem saber isso, sempre estaremos a acidentar. Por isso, não pode se convencer-se. É melhor se converter-se. Porque muita gente, em vez de se converter-se, eles estão a se convencer. Então, a convicção não ajuda nada. Busca salvação. Muito obrigado. Convidado Melk, eu quero começar mesmo de ti. Há uma pergunta que não quer se calar. Se tivesses a oportunidade de abrir uma igreja e se tornar um apóstolo, avançarias com o projeto? Bem, oportunidades existem. Mas de mim mesmo, tenho um chamamento de eu fundar uma igreja. Para eu amanhã não ser chamado de falso pastor, falso profeta. Logo, você tendo demônio, vem aí o rio, vai sonhar, aí está a voltar, está a fundar sua igreja. Igreja já não precisa de ter oportunidade, porque a igreja só eu mesmo. Onde eu ando, sou igreja. Na minha casa, sou igreja. Onde eu vou, sou igreja. Não precisa construir uma coisa e começar a enganar as pessoas. Desde que eu creio que Jesus é a salvação de mim, já tenho igreja. A questão é, você é igreja sim, mas se tivesse a oportunidade de construir um sítio, ter alguns crentes, abrir uma congregação e você ser apóstolo a liderar essas pessoas, avançaria com esse projeto? Por exemplo, se viesse alguns irmãos dizer assim, nós queremos fundar uma igreja, uma nova congregação, e queremos que o irmão Melk seja o nosso apóstolo para fundar essa igreja, sairia da ADI para ser o apóstolo nessa igreja? Bem, ainda pronunciaste a palavra de ADI. Na ADI temos muitos homens de Deus que saíram de ADI e já fundaram suas igrejas. Agora, eu não sei se esses que fundaram é porque tinham essa oportunidade ou é porque Deus lhes chamou para ele poder ter uma outra congregação. Não sei já. Temos, não sei se é previsível a questão mencionar assim, os nomes. Se hoje tivesse a oportunidade de sair e fundar uma igreja, ser apóstolo daquela igreja, agora, neste momento, sairia? Se Deus me dar essa missão de eu ser apóstolo, vou fundar. Mas desde que eu prego a verdade. Não fazer comércio. Muito obrigado. A mesma questão faço ao meu convidado João, antes de vir para aqui. Se Deus, não falo de Deus, mas digo, se aparecesse alguns irmãos e dizer que queremos fundar uma igreja, uma congregação, e que você vai ser o apóstolo dessa congregação, avançaria com esse projeto?
Muito obrigado. Uma pergunta mesmo que devia ser dada a todo mundo que receber a Jesus, porque há muita precipitação nesses últimos tempos. Por mim, eu vou dizer, tudo vai depender do meu chamado. As coisas não acontecem de hoje para hoje. No livro de Efésios 4:11, aí tem chamado de Deus. Alguns Deus chamou para ser apóstolo, outros chamou para ser profetas, outros chamou para ser mestre, outros chamou para ser doutores e pastores, não é? São 5 chamados ministeriais. Então, para o apostolado que tem a tarefa de levantar as igrejas, não é? De levantar as igrejas. Primeiro, deve-se confirmar que esse dom já nasceu com ele ou não. Deve que já recebeu esse dom diante de Deus ou não. Algo ser dado pelos homens, muitas das vezes é algo tão falso. Esses dons são dons que devem se receber diante de Deus. Então, se o grupo das pessoas vier a mim e se Deus confirmar que eu não te chamei para isso, eu não vou aceitar. Porque eu tenho que aceitar aquilo que Deus vai confirmar. Quando vem o grupo das pessoas, eu vou orar. E na oração, vou poder ter a resposta. Deus vai poder confirmar ou Deus vai poder rejeitar essa proposta. Porque tenho que estar alinhado com Deus e não com as pessoas. Obrigado. Pastor Bruno, a questão é a mesma. Queremos ouvir de si. Sei que está numa congregação e não tenho mais detalhes se é o fundador ou não. Amém. Poderia partilhar um pouco conosco a essa questão mesmo? Até quando fez essa questão, abordando desse jeito, me pareceu que estava a ler meus pensamentos. É o seguinte, a questão do chamado é relativo, eu respeito a qualquer um, mas eu queria dizer o seguinte, que é muito bom estar debaixo da unção de alguém para que você possa caminhar primeiro. E a questão de se eu tiver essa chance de criar uma igreja, que tá, é aí onde eu vou usar a metodologia de andar em espírito. Andar em espírito, o que é? Eu tenho que controlar o que o Senhor está a falar comigo. Se nós formos a ver, quando Jesus Cristo foi ao monte, no livro de Mateus 9, ele foi ao monte de transfiguração, quem lhe apareceu foi Moisés e Elias. Quando ele desce, aparece um jovem que caía na água, e que se lançava na água e no fogo. Moisés é aquele que entre aspas, tem uma relação espiritual com as águas, ou poder sobre as águas. Elias é aquele que chamou o fogo do céu. Depois dele ter se encontrado com o Senhor das águas e o Senhor do fogo, de repente aparece alguém também que estava a sofrer de uma enfermidade que carecia dessa... Eu quero usar essa alegoria para que eu não possa sofrer no meu ministério. Se o Senhor quer que eu abra uma igreja, Ele vai me dar sinais, Ele vai me dar um acompanhamento para que eu possa dizer, ok, talvez aquilo que eu estava a receber ali é isto. Moisés, quando estava a fazer muitas perguntas, parecia que ele era fraco. Não, ele não queria errar. Recorda-se que uma vez ele disse, se o Senhor não quer, é melhor me matar. Já viu? Porque ele fez muitas questões até que o Senhor se irou contra ele. Não fale essas coisas. Eu é quem faço o mudo, eu é quem faço o gago, não é para começar a me fazer questões como se eu não soubesse o que eu quero. Já viu? Então, eu não acredito que tem que ser uma coisa espontânea, porque dom espiritual, falar em línguas, o que tal, são coisas que nós podemos abrir esses portais só por causa de orar até perto de alguém. Hoje nós, quando estávamos a orar para o irmão aqui, eu senti uma coisa que eu nunca senti, mas eu pude perceber que essa aqui não é minha graça. Já viu? Então, eu não posso me enganar, porque eu estava aí a acho que eu já posso libertar pessoas. Não. Tenho que ter uma relação com o Senhor antes. É que existe
um tempo verdadeiro em que uma coisa tem que aparecer, mas não aparece sempre de susto. Existem sinais. Você começa a dizer, "Ah, tem coisas que eu estou a ver ultimamente que parece que estou a caminho de... Já viu? Então não é espontâneo. Muito obrigado. Vou passar para este lado. Fiquei muito daquela do meu lado esquerdo. Passo agora para este lado, para o meu convidado, Valentim. Se tivesse a oportunidade de abrir uma igreja e tornar-se apóstolo, avançaria com esse projeto? Primeiramente, a resposta é muito simples, que não. Eu tenho autoavaliação de mim mesmo. Eu não olho nas pessoas. Eu olho primeiro o que eu sou diante do Senhor. Então eu diria não. É a primeira resposta. Digo não por quê? Nós temos que saber diferenciar diante do Senhor o que eu sou para com o Senhor. Se formos já ver os que fundaram a igreja, a maioria deles não foram gananciosos. Amém. Eu me reparo, onde eu estou, qual é a capacidade que eu tenho de carregar o povo, que nem na minha casa não consigo resolver o problema da minha casa. Vou me inspirar um pouco da palavra. Como diz também a palavra no livro de... Se não me falha, no livro de Timóteo. Quando estavam a ser instruídos, os obreiros tinham requisitos. Não é o fato, pastor, só de orar, se calhar até em língua, orar, alguém manifestar, já é uma capacitação para o ministério. Não, eu digo não. Não estou eu em condições de levantar uma igreja. Então eu digo não, porque como também a palavra nos conduz, ela tem requisito para você ser um apóstolo. Tem que ser alguém que for escolhido, ungido de Deus, que é um chamado que Deus quer cumprir com a sua missão. Não porque eu tenho minhas habilidades, como nós hoje nos enganamos, eu oro muito, tenho minha flexibilidade na igreja, eu já cresci, agora pronto. Por isso hoje, pastor, muitas igrejas estão sendo fundadas por causa dos seus interesses, não o chamado. Então, o problema é do chamamento. Porque se é o chamado, você levanta vidas. Amém. A igreja não foi feita para matar, foi feita para levantar vidas. Amém. Então, a minha inteligência, como eu me vejo? Não, estou suficiente? Não. Preciso ter muita calma de Evangelho de Cristo. Preciso ter muita calma. Você mesmo, ou eu mesmo que quero fundar uma igreja. Sou casado, sim, tenho filhos, tenho domínio da minha casa. Preciso ter isso. Quanto tempo eu gasto para esse Deus? Porque essa é a razão de eu me... Porque não é eu fazer, é Deus para mim. Não sou eu que tenho que desejar, tenho que ser apóstolo, tenho que ser pastor, não. Nem os que foram pastores, ele não tinha essa agenda. Que eu quero ser pastor, quero ser na minha igreja, não. Aquilo aparece. Porque o Senhor o predestinou. Por isso, por minha parte, humildemente, não estou em altura, não tenho essa, até eu digo ganância, não tenho esse desejo de dizer que tenho que... Mesmo que eu tivesse dinheiro, mesmo se eu tivesse dinheiro, pastor, banca com dinheiro, eu não estou em altura, porque eu vejo o que homens de Deus estão a passar. Amém. Mesmo eles ser homem de Deus, sendo homem de Deus, passam pior coisa. Por isso eu fico às vezes incomodado quando eu vejo obreiros na igreja, quando vamos abençoar o homem de Deus, ele começa a se desatar, porque eu vivo isso de perto. Com o homem de Deus, o que ele passa? Então não é algo de alguém desejar, eu tenho que ser, não. Tem que ser Deus para si, não. Cristo vive em mim. É Deus que vai me capacitar, não eu desejar ser pastor. Não, eu não desejo. Graças a Deus. Nem as posições também eu não desejo daqui, não. Tem que ser o chamado do Senhor. Mas por mim, humildemente, não ambiciono e nem queria também ser. Eu ainda queria mais aprender os pastores. Graças a Deus. Meu convidado Manuel, tem alguma coisa a dizer em relação a isso? Podemos avançar. Só apenas para dar um chute, não é? Daquilo que se falou, que não é fácil. Quando falamos das oportunidades, eu posso ter a oportunidade de ter um emprego. Posso ter a oportunidade
de ter um negócio, abrir uma loja. Posso ter a oportunidade de comercializar, de ser um agrônomo, de se formar, algo parecido como este. Mas quando fala-se abrir uma igreja, não é algo fácil. Não é porque eu quero, eu tenho que fazer. Não vem de mim. Vem do celestial. Então, primeiro tenho que pensar, como se falou aqui, de fazer autoavaliação de mim mesmo. Quanto tempo que eu tenho ajoelhado para meu Deus? Se calhar eu faço uma semana, não tenho, nem agradeço a Deus por ter andado, nem agradeço pela comida que Ele tem me dado, nem agradeço a Deus pelo emprego que me dá. Então, como é que eu vou ter essas forças de que eu quero ver? Essas ganâncias é que faz com que as pessoas começam a perder ou a morrer espiritualmente. Há pessoas que morrem espiritualmente, não sabem que já morreram espiritualmente. Porque só vivem porque estão a viver, porque a carne está a lhe suportar, mas espiritualmente já a fé está muito reduzida. E aí a pessoa anda na estrada, nem consegue ver o carro onde está, é batido e morre ali mesmo. Porque a pessoa já morreu espiritualmente. É por causa da ganância. E, na minha opinião, se eu tivesse a oportunidade, eu já estou aqui a ser guiado com homem de Deus, servo de Deus, que eu ainda preciso me alimentar deles. Eu me sinto um bebê, me sinto uma criança que ainda é dado falarda. Então, aqui ainda preciso de crescer. Moisés ficou 40 anos no deserto a ser preparado. E não é fácil. Mesmo assim foi difícil para ele. Obrigado. Muito obrigado. Sim, vamos agora ao convidado João, que quer já ficar algum ponto, e logo depois desse ponto vai dar as últimas considerações, porque estamos já para fechar o nosso programa. Obrigado. Eu queria dizer uma história que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, porque eles estavam 11, um já tinha se enforcado, Judas Iscariote. Os apóstolos queriam preencher esse lugar para ser 12. Aí tinha que chamar Matias, tinha mais outros que fizeram a voto, e a voto caiu sobre Matias, não é? Mas para nós vamos estudar sobre a história de Matias, não estava no enquadramento para poder preencher a lacuna, não é? O espaço aí para poder completar os 12. Porque Deus já tinha preparado um vaso que era o Paulo, não é? Por isso, nas operações através dos apóstolos, dos 12, não é? Matias não entra muito em ação. Porque já tinha guardado. Então, eu quero só dar muita atenção, porque há muitas pessoas, quando são dadas essa proposta, não é? Logo corre. Talvez pensa que ser pastor, ser apóstolo, já é rico na vida. Não trabalhamos para Deus para sermos ricos. Trabalhamos para Deus para sermos salvos juntamente com nossa família e as pessoas que nos seguem. É nisso que fica. Trabalhar para a salvação, não para se enriquecer. 30 segundos. Muito obrigado. Agradecer mesmo a este planeta, mundo evangélico. A palavra que eu quero deixar para os telespectadores que nos acompanham no mundo inteiro é vamos andar em espírito. Andar em espírito, Deus vai nos revelar muita coisa que está no espírito. Os que não estão andando no espírito estão a perder muita coisa, mas os que andam no espírito sempre estão atualizados. Então, para estar atualizado nesse mundo difícil, ande no espírito, você vai estar bem. Muito obrigado. O convidado Bruno, pastor Bruno. Últimas considerações. Passar porque é um ponto. Ok, ainda vai processar. Vamos seguir o nosso convidado Manuel, depois voltamos para este lado. Muito obrigado pelo convite e espero que todos ouviram os apelos, a exortação de cada um de nós, contribuímos sobre o programa, sobre o tema de hoje, e até a próxima vez. Nós agradecemos. Até a próxima vez. Muito obrigado. Obrigado. Convidado Valentim, que se calhar nós estaremos juntos no próximo programa, mas qual é a mensagem que deixa ficar para os nossos telespectadores da ADI Filadélfia TV Mucuba? Também quero agradecer pela oportunidade. Não contava, foi uma surpresa, mas valeu a pena porque daqui eu ganhei alguma experiência. Deixar mensagem para amados em Cristo, também os que não são amados de Cristo, que a missão aqui é seguir a Jesus. Vamos seguir a Jesus e a partir dela nós iremos ver a graça do Senhor. Então eu deixarei essa mensagem para amados, que a partir desse momento vivamos seguindo a Jesus, não pelas aparências, mas sim busquemos a verdade, que é a palavra do Senhor. Muito obrigado.
Também quero agradecer do fundo do coração o nosso convidado, porque é um convidado especial, teve de percorrer acima de 150 quilômetros para chegar aqui. Eu refiro da capital da cidade de Quelimane, a capital da Zambésia, para a cidade de Mucuba, são 150 quilômetros. Percorreu 150 quilômetros para estar aqui no nosso programa e ainda vai percorrer mais 150 quilômetros ao regresso. Só Deus é que pode proporcionar esses momentos tão maravilhosos. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Temos aqui o nosso convidado Mel, que também tem 30 segundos para já ficar as últimas considerações. Minhas últimas considerações é dizer que muito obrigado pelo convite que fui dado aqui. Hoje é pela primeira vez que eu participo. Pelo menos daqui consigo ver, vou conseguir adotar o comportamento de cada um aqui para eu poder ir apresentar no outro sítio também. E eu já sei que é aquilo que se diz no livro de Jó. O seu princípio é pequeno, mas a finalidade daquilo ali vai ser uma coisa muito grande. Glórias a Amém. Deus. E esse programa aqui, irmãos, eu só aconselho para todos que assistem. Há outros que há de nos julgar nos grupos que não têm nada a ver com o Evangelho. Se possível, carrega esta página, partilhar para esse grupo onde você sempre vai lá partilhar coisa da política, lá onde você partilha a cena de coronderismo, lá onde você partilha assunto de fofoca do bairro, aqueles grupos que sempre falam só das manas do bairro por aí, partilha lá. Vai ser ofensa, mas se for Deus a realizar esse sonho aí, acredito que vai agradar aos outros. E a partir deles mesmo, partilha para, no mínimo, pelo menos 10 grupos do Facebook, 10 grupos do WhatsApp. Iremos agradecer nisso. É para o Evangelho chegar mais longe. A partir daqui. Muito obrigado. E meu pastor Alberto Viega Irapoio, um abraço especial. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Aí ficou o abraço para o pastor Alberto Viega Irapoio, que é o adjunto pastor provincial da Zambésia Bloco 2. Pastor Bruno, últimas considerações. Últimas considerações. Agradecer pelo convite mais uma vez, quase já me sinto em casa. Eu queria dizer o seguinte: quando Davi matou Golias, primeira coisa que o rei disse: este aqui é filho de quem? Este é filho de quem? O que sustenta aquela ideia que precisamos de ter alguém atrás de nós. Samuel começou a ter visões, começou a ouvir do Senhor audivelmente, mas precisava de alguém para dizer: isto aí é voz do Senhor. Então, eu acredito que se nós não termos a Jesus Cristo, ou se não termos um servo de Deus atrás de nós, ou que pode limpar o caminho para nós, nós estaremos a navegar apenas, mas não teremos direção. Então, precisamos ter sempre alguém atrás de nós. É esse conselho que eu Muito faço. obrigado. Obrigado, caros telespectadores da ADI Filadélfia TV. Chegamos ao final do nosso programa Mundo Evangélico e desde já deixo ficar o convite para o próximo programa, onde vamos falar sobre profecias. Eu quero crer que o próximo programa será muito mais quente, porque vamos falar de profecias. Hoje em dia todo mundo quer ser profeta, hoje em dia todo mundo quer ser famoso, hoje em dia todo mundo quer ficar rico, e porque há pessoas que não admiram o Evangelho, mas admiram a vida luxuosa que alguns profetas levam. Então, no próximo domingo, nós vamos falar exatamente de profecias. E os meus convidados estão aqui. Também teremos mais surpresas para o próximo domingo. Desde já, quero lhe convidar a partilhar a nossa página, partilhe este programa, faça com que o programa possa crescer. Eu, desde já, estou me dispensando nesse momento. Aqui vos fala o pastor Pedro José Jussa, pastor local da ADI Filadélfia, e também apresentador do programa Mundo Evangélico aqui na ADI Filadélfia TV. E até a próxima. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fui.